Ontem o Senhor falou tremendamente no meu coração. Ontem o Senhor falou tremendamente no meu coração quando eu estava estudando, né? Nós estamos estudando sobre vida cristã na faculdade. E ali a gente começou a conversar, então a gente está fazendo um estudo através de um livro muito bom sobre vida cristã do Timothy Keller. E Deus falou comigo de forma extraordinária. Que quando eu desliguei eu não conseguia, eu comecei a chorar, eu não conseguia me conter. E saber que nós, muitas vezes, a gente aceita viver uma vida cristã mediana, né? E uma coisa que eu aprendi ontem, que nós estávamos ali falando, que onde Jesus entra, precisa ter uma transformação. Aonde o Evangelho entra, precisa ter uma mudança. Precisa. Se Jesus entrou na sua vida, você abriu a porta e Jesus entrou na sua vida, então você precisa melhorar como pessoa. E aí nós estávamos falando, ele falava assim, a gente até viu um vídeo dele, ele falando assim: você se tornou um cristão melhor, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa que ama. E aquilo ardeu no meu coração. E algo que nós não podemos aceitar é ser um crente mediano. Não podemos ser um crente mediano. Nós precisamos buscar ser pessoas melhores. Amém? Abram as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Posso começar a ler? Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Se você quiser fazer marcações na sua Bíblia, marca aí, ó. Palavra convidado para o casamento. Tendo acabado o vinho, quiser marcar também, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos seus serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levam um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Aleluia. Então, o que nós podemos analisar aqui nesse texto? Primeiro, que foi o primeiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus, a primeira manifestação, podemos dizer que a primeira manifestação pública de Jesus foi esse milagre da transformação da água em vinho. Uma festa de casamento acontece e Jesus então ele é convidado. Jesus está entre os convidados daquela festa de casamento.
E analisando o texto e analisando os estudos, analisando todo esse contexto, nós entendemos que Maria, sua mãe, né? Ela provavelmente tinha uma intimidade com os anfitriões daquela festa. Né? Maria era uma mulher que estava ali, a gente não sabe dizer se ela estava entre os familiares, se tinha uma intimidade de parentesco ou se era só amigos, mas ela tinha uma intimidade com aquele pessoal. E aí a gente entende o quê? Né? Que logo Maria, ela percebeu, eles estavam todos ali naquela festa de casamento, bebendo, e aquela época as festas duravam em torno de uma semana. Né? Então era festa, bebida para mais de metro. Então chegou ali no meio da semana, sei lá, se uma quarta-feira, eles perceberam que o vinho estava acabando. Que o vinho estava acabando, e os convidados então esperando, cadê o vinho? Cadê o vinho? E nada desse vinho vir. A Maria percebeu, e olha que coisa interessante, a Maria se antecipou em falar com Jesus. Por quê? Por que Maria se envolveu naquela situação? Porque ela sabia que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa. Ela sabia que Jesus era o único que podia ajudar, que podia intervir naquela situação. Aleluia, Jesus. E aí, então Maria, logo ela chegou em Jesus, né? Ela se antecipou, chegou lá em Jesus e falou, olha, você precisa fazer alguma coisa, o vinho acabou. E todo mundo fala, né, quando a gente ouve essa passagem e fala, nossa, mas Jesus foi grosso com ela. Não é? Não parece? O que eu tenho contigo, mulher? Em outras traduções está assim. O que tenho eu contigo? Aqui na minha tradução ele fala assim, cadê? Ele fala assim, tendo acabado de... Jesus tomou comum. Ele fala assim, que temos nós em comum, mulher? Olha só. Não parece assim uma frase grosseira? Né? Muitos falam, nossa, mas Jesus foi grosseiro. E não, na verdade sim, ele a tratou com respeito. E ele quis fazer ela entender que ainda não havia chegado o momento dele. Né? Que Maria ali, ela era bendita entre as mulheres, não sobre as mulheres. Né? E que aleluia, Jesus. Som, esse aqui está mais alto. Abaixa um pouquinho para mim, irmão, por favor. Obrigada, querido. Aleluia. E olha que interessante, uma descoberta interessante. Vocês sabiam que naquela época, quando a pessoa se casa hoje, né? E ela manda lá os convites, estão ali, a gente tem ali um casal que está planejando casar futuramente, né? Então, manda seu convite para as pessoas, né? Que nós temos um apreço. E aí as pessoas que recebem o convite, o que elas fazem? A primeira coisa, né, quando você recebe o convite de casamento, o que você pensa? O que eu vou comprar, né? O que eu vou dar de presente? Não é verdade? Ai, mas e agora? Mas é casamento, ai, eu não posso dar qualquer coisa, um potinho de R$3. Não é verdade? As pessoas pensam, tem essa preocupação, né? Então já pensa, nossa, eu tenho que dar um presente de casamento. Mas naquela época não era assim. Olha o que eu descobri, uma descoberta interessante. Os convidados pagavam um noivo uma quantia e valor, ao invés de darem presentes. Justamente para quê, gente? Para ajudar no vinho, para ajudar na festa. É claro que haviam as pessoas que não tinham condições, né? Provavelmente as pessoas que eram mais próximas, mas que não tinham condições. E vou falar uma coisa para vocês, quando eu estava lendo o texto, Jesus estava entre eles. Poxa, Jesus foi na festa, levou mais 12. Mas por quê? Porque Jesus, ele já estava em sua posição, onde ele falava que ele não tinha nem onde recostar mais a cabeça, né? O ministério de Jesus já havia, de uma forma privada, já havia começado, porque ele já estava com 12. Ele só ainda não havia operado nenhum milagre. Olha que coisa interessante. Então, acabar o vinho, né? Essa falta do vinho, olha que coisa interessante. O anfitrião ficar sem vinho não era só uma humilhação. Porque se ele fica sem vinho no meio da festa, ele ia ser lembrado para o resto da vida dele pela humilhação. A família dele
ia receber uma grande humilhação. Você imagina? Sua família ficar com o nome de que, nossa, aquela pessoa ali deixou faltar, né? Quando você recebe alguém na sua casa e você fala assim, meu Deus, a comida não vai dar. Vamos lá, botar mais água no feijão, não dá um certo desespero. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Fala aí, chegou fulano para almoçar, eu tenho isso aqui e Deus, e alguma coisa acontece e todo mundo come bem. Isso já aconteceu comigo, mas isso é coisa da mulher, né? Tanto que quem que deu esse feeling de que estava acabando o vinho? E quem que foi e falou assim, eu vou fazer alguma coisa? Provavelmente as mulheres, né? O servo chegou até a mãe do noivo, e a Maria, por ter essa intimidade, falou, não, peraí, pode deixar que eu vou tentar resolver a situação. Logo ela foi tentar resolver essa situação. Mas olha só, além de ser uma grande humilhação e desonra para a família, ele era uma espécie de fraude. Porque se os convidados deram dinheiro para o vinho, cadê o dinheiro? Houve o que aqui? Uma má administração, certo? Coisas interessantes que a gente aprende lendo a Bíblia, lendo comentários bíblicos, estudando, né? Você fala, uau, isso era um costume da época. E olha só, grandes lições que nós aprendemos, que nós tiramos desse texto. Por isso que eu falei para você, vá marcando, quando você começar a fazer a leitura de textos assim, por exemplo, como o livro de João, que ele é um livro muito rico, ele fala muito com a gente, e nas entrelinhas, nas palavras, o Senhor já está querendo falar conosco. Quando eu falei aqui, Jesus havia sido convidado. Primeiro ponto que eu tiro aqui dessa passagem é que Jesus, ele foi convidado. E nós precisamos então convidar Jesus para entrar na nossa casa, na nossa vida. Sem Ele nós não sabemos fazer nada. Sem Ele nem administrar a nossa própria vida a gente consegue. Amém? Nós não conseguimos tomar decisões corretas sem a presença de Jesus. É por isso que é algo que eu aprendi e que nós precisamos colocar em prática. Tudo que você for fazer, primeiro aprenda a consultar ao Senhor. Tudo que você for fazer, primeiro você aprenda a colocar diante de Deus. Se você tem uma decisão para tomar, pergunte a Deus em oração. Porque às vezes a gente quer fazer coisas, como por exemplo, apareceu uma porta de emprego, eu vou lá, estou desempregada mesmo, vou trabalhar. Precisamos orar para saber se é a vontade de Deus. Oi? Eu ia chegar aqui no casamento. Para casar, Senhor, estamos aqui. Primeiro, para entrar no relacionamento, você já precisa. A pessoa fala assim, não existe orar para entrar em relacionamento. Desculpa, eu discordo. Não tem pessoa, Deus não prepara. Eu não acredito que Deus prepare uma pessoa para não, essa aqui nasceu para você, não. Mas eu acredito que o Senhor, Ele abençoa os propósitos. Entende? Por exemplo, eu, antes de conhecer o meu esposo, antes de me relacionar com ele, eu conheci outros homens cristãos, que também eram homens de Deus, mas não eram os melhores para a minha vida. Ele era o melhor para mim. Tá entendendo? Não que o fulano não fosse bom, mas ele não era bom para mim. Ele não era o melhor para mim, que talvez o propósito dele era outro que o meu, estava diferente. E se os propósitos não encaixam, vai dar certo? Não vai. Então tem gente que fica ali, né? Malhando trigo, querendo fazer dar certo, mas ela não consulta a Deus, casa e depois vai pagar preço. Já conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas. E é por isso que a primeira coisa, quando você vai se relacionar com alguém, não era nem sobre isso, mas a gente está falando de casamento, mas quando você vai se relacionar com alguém, é você olhar o propósito dessa pessoa como o seu propósito. Primeiro ponto, essa pessoa precisa amar mais Jesus do que você, ou que qualquer outra coisa. Porque se essa pessoa não ama Jesus acima de tudo, qual que é a chance que tem dela te amar? É ou não é? Os jovens ali que vão casar, não é verdade? Qual que é a chance? Precisa amar Jesus em primeiro lugar. Então são princípios que a gente precisa colocar aos pés do Senhor e convidar Jesus para a relação.
Jesus para decisão de trabalho, convidar Jesus para qual faculdade eu vou fazer, convidar Jesus para a sua vida. Não queira você administrar, porque o vinho vai acabar, porque nós administramos mal. Porque nós administramos mal, nós não sabemos fazer nada de bom se o Senhor não estiver no centro, se o Espírito Santo não for o nosso guia, se Jesus não estiver no casamento, se Jesus não estiver na equação. Nós precisamos aprender a convidar Jesus para a nossa vida. Muitos não buscam a Deus para tomar decisões, seja elas qual for, se frustram e depois faz o quê? Bota a conta no pai, né? Jesus, o Senhor não me ajudou. Pô, o Senhor não me falou. Ele falou, você que não viu os sinais. Ontem eu até vi um post assim, a pessoa falou assim, postou assim, um vídeo que a gente fica vendo esses reels, né? A pessoa colocou lá assim: peguei esse vídeo no celular do meu noivo. E era um celular que tinha um monte de mulher, um vídeo que tinha um monte de mulher. E ela colocou essa pergunta: devo me casar? Tem coisa que não precisa nem perguntar. Casa. Então, se antes de casar já teve um sinal de que não era para casar, ela vai perguntar, ela acha ainda se deve casar? Se ele não honrou, se ele não foi fiel a ela antes do casamento, vai ser depois? Qual a chance? Quando casar muda? Mentira. Porque o casamento, ele intensifica aquilo que já é. Ele intensifica aquilo que já é. Porque quando você está no casamento, você ainda está na conquista, né? Por que eu estou falando de casamento aqui? Não sei. Não, mas aqui está aí todo o Espírito Santo aqui que está falando. Porque quando nós estamos no casamento, antes do casamento existe a conquista, né? Você fica bonitinha, você fica cheirosa, você fala baixo, né? Com exceção de alguns aí que não liga, recebe o namorado de Bob e toalha no cabelo. Só faltou o Bob, né? Entende? Mas assim, quando você está namorando, você quer impressionar. Depois que você conquistou, você não quer mais impressionar. Então aquilo que a pessoa é, intensifica. E é por isso que nós precisamos, convida Jesus. Convida Jesus para tomar as suas decisões. Amém? Jesus, ele precisa ser o nosso Senhor absoluto. E é por isso que Jesus, então, ele foi convidado para essa festa. Talvez as pessoas, os noivos, nem sabiam o grau da espiritualidade que existia ali. As pessoas nem sabiam quem eles estavam convidando para a festa. Era só o Jesus, né? E foram abençoados. Um outro ponto que nós tiramos do texto, que nós podemos perceber: Jesus foi convidado e depois o que acontece, irmãos? No meio da festa, o vinho acaba. Acabou o vinho. O vinho representa alegria. Literalmente, né? Porque você já viu uma pessoa que está tomada de vinho? Ela fica alegre, fica um pouco mais alegre. A gente usa esse termo, né? Ah, ele não está bêbado, ele está alegre. Não é verdade? Eu já vi gente assim, gente bem alegre tomando vinho. Aí se bebe muito, se embriaga e fica triste. O vinho representa alegria. E você veja vocês que mesmo Jesus estando presente na festa, o vinho acabou. O que eu entendo com isso? Olha só, que mesmo Jesus estando presente, o problema não deixou de acontecer. O problema não deixou de acontecer. Aconteceu um problema. O fato é, e agora? Como que se posiciona no meio da dificuldade? A quem você vai recorrer? A quem Maria recorreu? Ao Senhor. Aquele que podia resolver o problema. Né? Então, o que acontece? Principalmente quando não fazemos uma administração correta na nossa vida, acontecem problemas. Quem tem problema financeiro aqui? Você entende que se você não administrar bem as suas finanças, vai dar ruim, depois não adianta botar conta no Senhor? Agora, olha só que coisa
interessante. Mesmo fazendo uma administração errada, os noivos fizeram uma administração errada, o problema aconteceu, mas houve ou não houve uma solução? Por quê? Porque Jesus estava na festa, porque Jesus estava presente, porque Jesus foi o refúgio, porque Jesus foi o recurso, porque Jesus foi a quem as pessoas foram recorrer para resolver o problema. A alegria acabou. E pode acontecer da nossa vida, as coisas acontecem no dia a dia que nos deixa triste. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu entrei num estado de abalo emocional. Fiquei, irmão, sabe assim quando a tampa da chaleira voa? Eu falei, e agora? Me desesperei. A minha pastora te desespera, e como? A diferença é que eu volto para casinha, respiro fundo e eu falo, não, peraí, eu me desesperei, mas eu sei a quem eu devo recorrer. O vinho acabou, a alegria acabou, mas eu sei a quem eu devo recorrer. Essa é a diferença. Entende? Aleluia. A diferença é que quando Jesus está, Ele muda tudo. Ele traz de volta a alegria, pois a nossa alegria vem dEle, só dEle. Você tem problema financeiro, mas se Jesus não estiver na sua vida, não adianta você ter uma conta abastada, assim que fala, uma conta cheia. Não adianta, se Jesus não estiver na sua vida, não adianta você estar vendendo saúde. Não adianta. Quantas famílias a gente conhece aí que tem uma vida financeira, uma vida que o pessoal até brinca, né? Vou pegar a Elizabeth que morreu. Eu não sei como que era ela com Jesus, mas ela servia a Deus. Mas vamos supor uma pessoa que tenha o glamour que essa mulher tinha. Essa mulher nunca viu um boleto para pagar. Não sabe nem quanto que vinha a conta de energia. Oi? Ela não sabe nem cortar um bolo. Então vocês conseguem entender? Se ela não tivesse Cristo na vida dela, tem gente que tem a vida assim, que está com a vida abastada, mas por dentro ela está como o quê? Como aquelas talhas vazias, porque o vinho acabou na vida delas. O vinho acabou e elas não têm mais da onde tirar recurso. É onde Jesus entra. É onde Jesus entra e faz a transformação. Onde Jesus entra e transforma. Amém? O que foi? Amém. Estamos aí no... Aleluia, Jesus. Outro ponto. Por isso que quando você estiver lendo, olha a minha Bíblia como é que tá, gente. Vocês conseguem ver? Ela tá toda riscada, tá toda marcada. Porque cada hora, cada momento que eu fui lendo, eu falava, uau, olha que palavra. Olha Jesus falando comigo. Eu até falei pro pastor hoje, eu falei, essa palavra ela é tão rica que dá pra gente extrair tanta coisa dela. Mas se eu começar a pregar e for extrair, for cavar, eu vou daqui 1 hora para 2 pregando. Mas não é o propósito. Então a gente tem que acelerar. Vai ser só uma pincelada na palavra hoje, amém? E se você quiser mais, cavar mais, aí você vai pegar a sua Bíblia, você vai para a tua casa e você vai ler e Deus vai falar com você de forma transformadora. E faça o discipulado. E faça discipulado para a gente cavar mais, ó. Né? Isso aqui é resultado de discipulado, gente. Amém? Lá no versículo 7, não, no versículo 5, ele dizia assim, a Maria disse o quê? Façam tudo o que ele lhes mandar. Olha que coisa interessante. Isso vocês grifam na Bíblia de vocês. Olha que palavra, façam tudo o que ele lhes mandar. Isso é o que? Resultado de obediência. Faça tudo o que ele lhes mandar. A Maria chegou e ela soube o teu lugar. Ela volta então para a casinha e ela diz assim, olha, faça tudo o que ele lhe mandar. Isso aqui é uma grande prova de que ela mesma não podia fazer nada, operar nenhum tipo de milagre. Mas Jesus sim, foi ele quem morreu. Jesus é que podia, Jesus é que operou o milagre. Jesus
Jesus é que estava no controle daquela situação. Isso aqui é uma grande prova da dependência e da limitação dessa mulher. Apesar de ser uma mulher bendita, a gente não pode tirar o mérito dela de ter sido um instrumento, mas não foi ela que morreu por nós. É ou não é? É o que nós estávamos falando aqui no domingo. E ela falou assim, essa mulher então chegou e falou para os servos: façam tudo o que ele lhes mandar, obedeçam. E eu até anotei aqui na minha Bíblia: existe bênção na obediência. Quando nós somos obedientes, nós somos abençoados. Voltando a falar aqui, nós estamos falando de casamento. Quando nós estamos na obediência, não tem como o Senhor não abençoar. Quando nós estamos andando em concordância com Deus, embaixo da obediência do Senhor, as coisas acontecem, as portas se abrem. Então não se preocupe, vocês aí, não se preocupe, continue sendo fiéis, continue obedecendo a Deus, que vocês vão ver como o Senhor vai abençoar a vida de vocês. Amém? Continue sendo fiel, seja obediente a Deus, seja fiel a Deus. Porque o Espírito Santo que nós temos, que mora em nós, é Ele quem fala para nós, quando nós não estamos obedecendo, quando a gente está fugindo um pouco da linha. Ele fala, irmãos, e nós sabemos. Como eu sei se eu estou sendo obediente? O Espírito Santo vai falar com você. Continue sendo obediente, continue debaixo da autoridade do Senhor. Que as portas naturalmente vão se abrir na sua vida. As coisas naturalmente vão acontecer na sua vida. Amém? Seja fiel à voz de Deus. Seja fiel. Sejam obedientes. Se o Senhor falar para você não fazer, não faça. Se o Senhor falar para você vá, que vai dar certo. Se o Senhor abrir a porta e falar: essa porta fui eu que abri, vá, que vai dar certo. Agora, se o Senhor falar assim: não vai, e você ainda assim insistir, como num casamento, se o Senhor falar assim: não casa, a pessoa casa, ela vai pagar o preço. Eu provei desse veneno na vida. Deus me mostrou várias vezes, no meu primeiro casamento: não case. Eu casei e paguei um preço muito alto, muito amargo. Mas glória a Deus, que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que a glória da segunda casa foi maior que a primeira. Amém? Amém? Deus é bom. Jesus pediu para eles encherem as talhas. Olha que ele fala no versículo 7: encham os potes com água. Aquelas talhas de pedra estavam vazias. E aquelas talhas serviam, sabe para quê, gente? Para purificação. Então entende que aquilo ali não era um objeto muito limpo, né? Não era um objeto. O que eu posso usar como exemplo que poderia ser aquelas talhas hoje? Um tanque? Era para uma outra finalidade, era água de purificação, não era água para beber. Água de purificação, para purificar. Não era o melhor. Não era o melhor, mas sabe que legal? O que eu aprendo? O Senhor, Ele vai usar aquilo que você tem. Ele vai usar o que tem no momento. E se Ele é um Deus de milagre, Ele transforma, Ele purifica, Ele faz o que Ele quer. Mas a gente não tem nada. Quem lembra da história lá da viúva lá? Falou: o que você tem na sua casa? Eu tenho azeite e farinha. Lembra disso? Vocês lembram disso? Que o profeta multiplicou? Lembra que falou assim: pega tudo quanto é pote na sua casa aí, que a gente vai encher de azeite. E era azeite que não acabava mais. Quando terminaram os potes, aí parou de jorrar. Vocês lembram disso? Deus, Ele vai usar o que você tem. Jesus, Ele vai usar as coisas improváveis para te abençoar. Pastora, mas, por exemplo, eu não sei fazer nada. Eu estava conversando com a pastora
Paula no domingo e nós estávamos falando sobre dons e talentos. E ela falou para mim assim: eu aprendi a fazer bolo no momento de crise na minha vida. No momento de crise. E ela aprendeu a fazer bolo. Hoje ela faz um bolo maravilhoso. Eu conheci uma pessoa que no momento de crise também não sabia fazer nada, nem sabia que sabia fazer bolo. O negócio aconteceu, apertou, ela fez bolo. Hoje é uma boleira profissional que vende bolo lá em São Paulo, amiga minha. Eu um dia queria um planner, queria uma agenda. Entrei na internet, R$150. Falei, eu não vou gastar R$150 numa agenda, não tenho esse dinheiro. Entrei no YouTube, comecei a fazer, eu lembro até hoje o meu primeiro planner. Fiquei toda orgulhosa. Hoje eu olho para ele e falo, meu Deus, como que o Senhor ele vai aperfeiçoando as coisas em nós. E hoje eu trabalho vendendo agendas e planners. Vou até restaurar a Bíblia. Nem eu sabia que podia. O Senhor vai usar o seu dom para te abençoar. O Senhor vai usar o que você tem. Ai, nós vamos casar e nós não temos muito recurso. Vai ser o melhor casamento, porque o Senhor vai usar o que você tem. Aquelas talhas, aqueles potes eram improváveis. Estavam lá de escanteio. Jesus falou, enche. Mandou encher. E o Senhor usou aquilo então para operar um milagre. O primeiro milagre dele. Ele operou em números, mas esse foi o primeiro que entrou aqui no Evangelho. De tão importante que foi esse momento. Amém? Aleluia. E às vezes você pode pensar, mas eu sou tão... E muitas pessoas eu conheço que falam, eu não sei fazer. Eu sou tão... Sabe? O Senhor quer te usar. Mas na obra de Deus, eu não sei falar. O Senhor quer te usar como aquela talha para jorrar o vinho da alegria. Como aqueles potes que estavam vazios e que foram cheios com vinho. Que foram cheios da presença dEle. O Senhor quer te usar. Mas eu não sei falar. O Senhor quer usar o que você tem para alcançar os seus vizinhos, para alcançar os seus amigos. Eu não sei fazer. O Senhor quer usar o que você tem, para que você possa ser uma bênção, um canal de bênção. Aquelas talhas estavam vazias e elas foram um canal de bênção para abençoar aquela família, para não cair em desonra. Você precisa apenas estar como? Disponível. Aquelas talhas estavam disponíveis, estavam vazias e sem águas em um canto, mas elas estavam ali. Concordam comigo ou não? Elas estavam disponíveis. E o Senhor olhou para aquelas talhas improváveis e falou, enche de água. Enche. E foram usados para transportar o melhor vinho. Amém? Não se retraia. Deixe o Senhor te usar. Se de repente hoje você fala assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não. Você é assim. Grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer através de você. Esteja disponível para o Senhor. Amém? Aleluia. Jesus pediu para encher as talhas e o Senhor vai te usar como instrumento. No versículo 10 ele diz assim. No versículo 10 eu vou ler com você. O servo falou, todos servem. O servo não é o servo, né? O encarregado lá pela festa. Falou assim, todos servem primeiro o melhor vinho e depois... Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Jesus deixou o melhor para o final. Aleluia, Senhor. Antes de ser, olha só que coisa interessante, antes da bênção acontecer, o que aconteceu? Um murmurozinho ali, um murmúrio, uns bochichos, acabou o vinho.
A festa está rolando. Os convidados estão ali se festejando. Ninguém sabia do problema. Mas as pessoas da casa sabiam o que estava acontecendo. Maria, que tinha intimidade, sabia o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Causou um desconforto, causou uma preocupação. Concorda? Antes de serem abençoados, eles passaram pelos desconfortos, ficaram preocupados. Mas Jesus esperou o momento certo para operar. Jesus esperou o momento certo e Ele operou então aquele milagre. Porque o melhor ainda estava por vir. O melhor vinho ainda está por vir sobre a sua vida. Às vezes você está aqui preocupada com o que vai acontecer, com o que eu vou fazer, com o que eu vou pagar. E às vezes você está tão preocupada naquele desconforto, mas o Senhor fala assim: espera pelo meu tempo na tua vida. O meu tempo vai chegar. Porque quando Jesus está, as coisas acontecem. Quando Jesus está, o milagre acontece. O tempo dele vai chegar. Apenas descanse. É natural a gente ficar preocupado com as tempestades da vida, quando o vinho está acabando. Mas o Senhor é um Deus de provisão. Se Jesus está, Ele vai prover. O arroz está acabando. Se Jesus está, Ele vai prover. As contas estão chegando. Se Jesus está, Ele vai prover. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Espere o momento, o tempo certo de Deus na sua vida, e Ele vai operar o grande milagre. Foi no tempo que Maria quis? É no tempo que a gente quer? Ai, mas quando é o tempo de Deus? Não se preocupa não, que até chegar o tempo dele, Ele vai cuidar. Até chegar o tempo dele, Ele vai cuidar de você. E quando chegar, irmãos, eu tenho certeza, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você está esperando algo do Senhor. Escuta isso aqui que o Deus quer falar. Às vezes você está esperando algo do Senhor, mas Deus, Ele quer te dar 2 vezes mais. Ele quer te dar o melhor vinho. Aí eu quero exemplo aqui, pegar um exemplo fútil. Aí eu preciso comprar um carro, eu vou comprar um carrozinho, mas Deus quer te dar o melhor. Ele vai te dar e te dar condição ainda de manter. Você crê nisso? Às vezes você quer uma porta de emprego e Deus fala assim: eu quero te dar o melhor. Ore, apresente diante de Deus todos os seus projetos. Nós estamos aqui, Deus já fez coisas para mim na minha vida que eu falava assim: Senhor, ai Deus, obrigada aqui por... E daqui a pouco Deus falava assim: não, você quer pequenininho demais, sua visão está muito pequena, eu quero te dar isso. E eu não estou fazendo apologia financeira aqui não. Não é sobre isso. É sobre Jesus operar o melhor na sua vida. É sobre o tempo dele na sua vida. Ai, porque a igreja a gente está aqui, as pessoas estão devagar, né? As pessoas veem, glória a Deus, mas nós vamos fazer 1 ano aqui. E aí essa igreja já era para ter 50 pessoas. Não era para ter 50, era para ter nós aqui. Era para estarmos aqui os 15. Porque é no tempo dele, não é meu. Talvez se Deus enviasse aqui ainda 100 pessoas de uma vez, eu mas o meu esposo não teríamos condições de cuidar dessas 100 pessoas. Sabia? Eu não mando porque você não tem condição. É no tempo dele, não é no nosso. E quando ele faz o melhor. Quando ele opera o milagre. Não é uma coisa qualquer. Nós precisamos aprender a esperar o tempo certo. Amém? Está recebendo aí? Está recebendo aí, Cris? Amém. Aleluia. Vamos finalizar. Eu já estou pregando há quanto tempo? Eu falei que ia ser só uma resenha. Vamos aplicar. Onde Jesus entra, onde o Evangelho entra, tudo é transformado. Quando Jesus entra, nossas vidas são transformadas, nós somos restaurados, as feridas são curadas.
Porque isso é o que Deus faz. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. O nosso papel, sabe qual que é? É encher as talhas. O nosso papel é estar disponível. O nosso papel é obedecer. E olha que coisa interessante. Para finalizar essa mensagem, eu quero deixar no seu coração. Os servos sabiam de onde vinha o melhor vinho. Sabiam ou não sabiam? Porque eles estavam em operação. Quem estava na festa festejando não viu nada. Porque elas estavam dispersas, festejando. Mas quem estava em operação, quem estava em posição, viu o milagre de Deus acontecer. E sabe o que a gente aprende com isso? Que quando Jesus, os servos sabiam de onde vinha o melhor vinho, o povo não. Jesus se revela a nós. Jesus, ele revela para nós os seus maiores segredos quando nós nos colocamos na posição de servos. Quando passamos a servi-lo. Olha só. Visualiza com você a cena. Você preferia, fala a verdade, seja franco com o seu coração. Se você soubesse que era Jesus que estava na festa, você ia preferir estar dançando no meio do povo ou estar servindo perto de Jesus? Hã? O Cris já me ataca, o Cris já não sabe dançar. Não, mas fala a verdade, visualiza a cena. Você sabia que Jesus está na festa. Você ia querer estar no meio do povo? Eu ia querer estar perto dele, pronto para o que ele falar. Nós precisamos estar na posição de servos. Nós precisamos estar disponíveis para que Jesus venha encher as talhas, para que ele venha nos usar como aquelas talhas. É melhor ser servo e amigo de Jesus do que sentar na cabeceira do banquete. Quando nós estamos no meio da festa, a gente está distraído e não vemos os milagres, os pequenos milagres que Jesus tem operado. Às vezes a gente está nesse mundo distraído com outras coisas e não vê os milagres, os pequenos milagres que o Senhor tem operado. Acordar de manhã pela manhã já é um grande milagre e a gente nem percebe. E almoçar e ter mistura para comer já é um grande milagre e a gente nem percebe. Às vezes a gente perde tempo reclamando das coisas da vida. Às vezes a gente perde tempo olhando para aquilo que não edifica e não percebe os pequenos detalhes que Jesus cuida de nós. Cuida. Você já agradeceu o Senhor hoje? Você já agradeceu o Senhor hoje por prover na sua vida os detalhes, por Ele se apresentar a você, por hoje você ter a oportunidade de estar aqui, por você não estar doente, por ninguém na tua casa estar doente? Você já agradeceu ao Senhor hoje? Porque são detalhes que só de quem é servo, está nos bastidores, é quem vê, porque quem está no meio da multidão, no meio da festa, não repara. O Senhor passa e nem vê. É ou não é? Amém, Jesus. Que nessa noite nós possamos aprender a ser servos como o Senhor. Feche os seus olhos que eu quero orar pela tua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, primeiro eu quero te agradecer pelas providências.